Such an honor to be here in Brazil, Que é um prazer, uma alegria estar aqui no Brasil and a particular blessing to be here at this church. e, em particular, estar aqui nessa igreja de manhã. I agree with my brother that I have found a new friend, Eu concordo com meu colega, meu irmão, que realmente descobriu um novo in amigo, both he and his lovely wife, tanto ele quanto a sua esposa, who have been querida, so gracious to me. têm sido muito graciosos para comigo. But I have a prayer request. Mas eu tenho um pedido de oração. I pray that you would pray for me in the upcoming weeks, Eu peço que vocês orem por mim nas próximas semanas, that I would lose weight. para que eu perca. I have gained at least 500 pounds. Eu ganhei mais ou menos uns 200 quilos nessa viagem aqui ao Brasil. Everywhere I go in Brazil, they eat food. Todo lugar que eu vou no Brasil é comida em cima de comida. Even in church, when I'm a guest, they give me food. Até mesmo quando eu sou um convidado da igreja, eu recebo comida. But you all are awesome people, Mas vocês são incríveis, a beautiful nation, é uma nação muito linda. and we honor God. E nós queremos honrar Deus por I'm isso. so excited to be here at the beginning of a new series Eu fico muito feliz de estar exatamente hoje aqui no começo de uma nova série de on the mensagens. subject of the Holy Spirit, E o assunto é o Espírito Santo. a very misunderstood subject. É um assunto que é muito mal entendido. If there's ever been a subject matter in Christianity Se já houve um tema no cristianismo that has brought great division, it's been that on the Holy Spirit. que tem causado grande divisão, exatamente esse tema do Espírito Santo. It's not what God intended. Mas não foi o que Deus intencionou. But we pray that over the next few weeks, Mas nós oramos para que nas próximas semanas, under the leadership of your pastor, debaixo da liderança do pastor, that all of us would gain a greater understanding of the person and work of the Holy que Spirit. todos nós possamos ganhar uma compreensão mais profunda da pessoa e da obra do Espírito Santo. So we begin today looking at two scripture passages. Então nós vamos começar hoje considerando ou lendo duas passagens. One das found in the Escrituras. Old Testament, Uma no Antigo Testamento, the book of Genesis, e está lá em Gênesis, chapter 8. capítulo 8. So just put something in Genesis 8 because we're also going to be in John chapter 1. Então marca aí essa passagem, porque também vamos ler uma passagem do Novo Testamento, capítulo 1 do Evangelho de João. Okay, so just if you can find both of those passages. Então, se And você quiser abrir já no capítulo 1 de João, já deixar marcado, e a gente então vai começar a ler em but Pastor will Gênesis. begin reading both of those texts for Vamos us. começar em Gênesis 8, no versículo 6. Verse 6, right? That's correct. 12. Verses 6 through 12, yes. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12 de Gênesis 8, então. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava, enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, pois as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca, e estendendo a mão, Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. E esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. All right, and then we're going to go to the New Testament, the book of John, E agora vamos para o Novo Testamento, John's Gospel, chapter 1, Evangelho de João, capítulo 1. beginning at verse 29 E nós vamos começar lendo o versículo 29 and ending at verse 34. e terminando no versículo 34. All right, so let's look at that and let's read that. Então, João 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim,
porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amen. Amém. If you would turn to your neighbor and help announce the subject today of this message. Se você virar aí para o seu companheiro do lado e perguntar qual é o assunto da mensagem de hoje, And I know for some of you all this is very difficult, very uncomfortable. e eu sei que para alguns de vocês fazer isso vocês vão se sentir desconfortáveis. But the Holy Spirit wants to move us out of our comfort zones. Mas uma coisa que o Espírito Santo faz é tirar a gente da zona de conforto. So if you could turn to someone on either side of you and ask them a question. Então, vire-se para a pessoa, um dos lados, e faça essa pergunta. Say to them, neighbor, Diga a ele: meu vizinho ou minha vizinha, are you aware of what the Holy Spirit, você está por dentro do que o Espírito Santo, our dove and comforter, means? o que significa que o Espírito Santo é pomba e um consolador? Okay, let's try it one more time. Vamos tentar de novo. Turn to someone and ask them this question. Então, vire-se para alguém e faça essa pergunta. Say, neighbor, what's the meaning of the Holy Spirit as our dove? Pergunte assim, meu colega aqui do lado: qual é o significado do Espírito Santo como pomba? Okay, some of you still didn't do it, but we pray that the Holy Spirit will give you courage in the next few moments. Alguns de vocês não fizeram o que eu pedi, mas eu espero que nos próximos momentos o Espírito Santo vai dar um pouco mais de coragem para você. There are many images that are given as symbols of the Holy Spirit. Há diversas imagens do Espírito Santo que aparecem nas Escrituras. You will often see these displayed in various art forms. Você, inclusive, consegue perceber essas representações do Espírito Santo nas artes. I've had a chance to visit some of the beautiful churches of Brazil. Eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas muito lindas aqui no Brasil. And many of the older churches have stained glass windows that depict various aspects of the Holy Spirit. E algumas dessas igrejas mais antigas você encontra aqueles vitrais que têm imagens representando o Espírito Santo. You will often see a cloven tongue of fire. Muitas vezes você vai ver uma língua de fogo. But many times you will see a picture or a depiction of a dove. Mas muitas vezes você vai ver ali representada uma pomba. And it's not accidental that the dove is mentioned here in the Gospel of John, E não é por acidente que a pomba é mencionada aqui no Evangelho de João, because this has great significance porque há um grande significado and nisso, great symbolism. e um grande simbolismo. In the Old Testament book of Genesis, No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, we find humankind in great sin. nós encontramos a humanidade vivendo em grande pecado. Man was created in the image of God, perfect and holy. O homem foi criado à imagem de Deus, santo e perfeito. But because of disobedience, Mas por causa da sua desobediência, humanity entered into sin. a humanidade se mergulhou no pecado. And the sinful condition of the earth was so bad E simplesmente as condições de vida, a qualidade de vida da humanidade era tão ruim that the Bible says God repented. His heart broke that he even created man. que a Bíblia declara que em determinado momento Deus olhou para a humanidade e ele se arrependeu. Ele ficou muito triste de ter criado o ser humano. And so he sent judgment to the earth. E então ele enviou um juízo para a terra. It seems kind of difficult to understand that a loving God Parece difícil a gente captar a ideia de um Deus amoroso and that a kind God would destroy his creation. e como é que um Deus amoroso pode decidir destruir a sua criação. But the Bible says every living thing, Mas a Bíblia diz que tudo que vivia, except for those in Noah's family exceto a família de Noé and animals that were brought in 2 by 2 into the ark, e os animais que foram trazidos aos pares para dentro da arca, women and children,
mulheres e crianças, men and women, they were all killed. homens e mulheres, todos Can you morreram. imagine knowing that a little infant, a family, totally destroyed? Você pode imaginar uma família, um bebê, aquela família, crianças, todos destruídos. Indeed, the waters covered the entire earth and the earth was destroyed. E de fato as águas cobriram a face da terra e tudo As foi it destruído. relates to humanity. Tudo que tem a ver com a humanidade. And so in the book of Genesis, we find in the text that we looked at here Então no livro de Gênesis nós encontramos um texto que acabamos de ler, that the waters began to recede on the earth. que a água começou a baixar. And Noah opened the window and sent out a raven. Então Noé abriu uma janela e enviou um corvo. Now, a raven is a ravenous bird. That's where we get the word ravenous. Doesn't translate in Portuguese. It's a carnivorous bird. It Uh, eats dead things. It eats meat. O corvo é um animal, é uma ave carnívora. Ela come carne. And so as the waters began to recede, Então, à medida em que a água começou a baixar, the raven went out and was able to eat the dead carcasses that were floating upon the water. o corvo então provavelmente saiu e começou a se alimentar de carcaças, de pedaços de corpos e animais que estavam boiando na água. It began to be an indication that the waters indeed were receding. E isso começou a indicar que de fato as águas estavam começando a baixar. But then Noah sends out a dove. Mas então Noé mandou uma pomba. Very significant. Isso tem muito significado. Because of all the animals that were brought into the ark, Porque entre todos os animais que foram colocados dentro da arca, there were certain animals that were actually more than just two. havia alguns animais que de fato eram mais do que apenas um par. But there were several sets of doves Mas havia diversos pares de pombas, because of the sacrifices that had to be made. por causa dos sacrifícios que precisavam ser feitos. And so the dove symbolized also sacrifice. Então a pomba também significava ou simbolizava sacrifício. And as he sent the dove out, Então ele envia the dove returned. a pomba retorna. Sent it out again, Ele manda de volta and the dove returned with an olive branch in its mouth. e dessa vez a pomba volta com um galho de oliveira no seu bico. This has become an international image of peace. Essa imagem da pomba com um galho de oliveira na boca se tornou um simbolismo de paz Because internacional. it meant that the judgment of God had ended. Porque significou então que o julgamento de Deus havia terminado. It meant that the anger of God against the sin of humanity had ended. Significou que o juízo ou a ira de Deus em relação ao pecado da humanidade tinha sido terminada. And olive trees do not grow in mountains. Oliveiras não crescem em montanhas. They only grow in low-lying areas. Elas crescem em regiões mais baixas. So for the dove to return with an olive branch meant that actually the waters had greatly receded. Então, quando a pomba retorna com um galho de oliveira, significava de fato que a água havia baixado. He sends it out again, E aí ele manda a pomba de volta, and it does not return e dessa vez ela não retorna para a arca. because it has found a nesting place. Porque finalmente ela encontrou um lugar onde podia fazer um ninho. It has found a place to rest. A pomba encontrou um lugar que ela podia descansar. This is very symbolic, church, Isso tem um simbolismo incrível em relação à igreja. because the world is completely trapped in sin today. Porque hoje o mundo está numa armadilha do pecado. Indeed, everyone has sinned Aliás, todos pecaram and come short of God's glory. e carecem da glória de Deus. The Bible says we were conceived in sin. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Our human nature, our natural nature is that of sin. A nossa natureza humana, a nossa naturalidade é sermos pecadores. I have a daughter, she's 22, 22 years Eu old. tenho uma filha que tem 22 anos. She's the love of my life. Eu amo de paixão. And I thank God, I remember when she was a little girl. E eu me lembro, eu gosto de pensar, quando ela era pequenininha, graças a Deus, me lembro dela pequena. Maybe about 3 or 4 years old. Talvez uns 3 ou 4 anos de idade. And we asked her to always ask us when you need to get something out of the refrigerator.
E nós instruímos que ela sempre devia pedir a licença para nós para poder pegar alguma coisa que estava na geladeira. She was so small, we didn't want anything to fall out and to hurt her. Como ela era muito pequena, a gente queria protegê-la do perigo de alguma coisa cair em cima dela. 3, 4 years old. 3, 4 anos. And she says, okay. E ela disse, tá bom. And one day I come home. E um dia eu volto para casa. She's in the other room. Ela está lá num outro recinto da She casa. comes and her face is milk is all over her mouth. E então ela chega e eu vejo no rosto, na sua boca, leite, branco de leite. And I said, Tiffany, E eu disse, Tiffany, have you been drinking milk? você bebeu leite? She says, no. Ela disse, vocês entenderam. I said, but Tiffany, I see it on your face. Eu disse, mas Tiffany, estou vendo no seu rosto. She says, no, Daddy, no, it's not. Ela disse, não, papai, não tem nada. I pick her up, Eu levanto a show Tiffany her in the mirror. e coloco ela diante do I said, espelho. look at your face. Disse, olha para o seu rosto. She said, Mommy put it there. Ela disse, a mamãe é que pôs isso no meu rosto. My little princess, A minha princesinha, my only child, minha filha única, at 4 years old, com 4 anos de idade, reminded me she was a sinner. me lembrou naquela hora de que ela era pecadora. The moment that she was able to think, No momento que ela conseguiu pensar, the moment she was able to make choices, quando ela começou a poder fazer escolhas, her nature was to lie. a natureza dela era mentira. Because human nature Porque a natureza humana is always against God. está sempre contrária a Deus. And maybe you're here today as a visitor. Talvez você esteja aqui como um visitante. So honored that you're here. Eu estou muito honrado que você veio hoje. Grateful that you've come. Eu estou muito grato por você ter vindo. But it's important for us to know Mas é muito importante que todos nós that saibamos we are not good by nature. que nós não somos intrinsecamente bons. We are fallen by nature. Por natureza, nossa natureza é uma natureza caída. We are sinful by nature. Nós, por natureza, somos pecadores. And so just as God judged the earth in the Old Testament, Então, assim como Deus julgou a terra lá no Antigo Testamento, there was a spiritual judgment that came upon humanity. houve também um julgamento espiritual que caiu sobre a humanidade. And the scripture says that basically the wages of sin is death. E a Escritura explica isso dizendo que o salário do pecado é a morte. The penalty of sin is death. A penalidade do pecado é a morte. And we've already established that all have sinned. E nós já vimos que todos pecaram. And so the penalty or the reward or the consequence of sin is death. Então a penalidade ou a retribuição, a consequência do pecado é morte. Not just natural death, but spiritual death. Não apenas a morte natural, mas a morte espiritual. And so the death that occurred in the Old Testament was just the death of humanity. Então a morte que ocorreu lá no Antigo Testamento foi morte da humanidade apenas. But the more difficult death is eternal death. Mas uma morte muito mais difícil é a morte eterna. Now there's great symbolism again in the Old Testament. Novamente, há um grande simbolismo aqui que a gente encontra no Antigo Testamento. And the raven symbolized the flesh. O corvo simboliza a carne. The raven symbolized one that went after the flesh. O corvo simboliza alguém que segue os desejos da carne. And so before Jesus came, there was something instituted called the law. Então, antes de Jesus ter vindo a este mundo, houve algo instituído chamado a lei. And God gave these commandments to humanity. Deus foi quem deu a lei ou os mandamentos para a humanidade. They're called 10 Commandments. São os 10 mandamentos. How many of y'all have ever heard of the 10 Commandments? Todos aqui já ouviram? Yeah, not the movie, but the Bible. Não o filme, é o da Bíblia. All right, these are not 10 requests. Não são 10 pedidos. These are not 10 suggestions. Não são 10 sugestões. These are 10 commands. São 10 mandamentos. And God says, if you do these things, you please me. E Deus, é como se Deus estivesse falando claramente, se você fizer, obedecer esses mandamentos, vocês vão me And agradar. anyone who breaks one of them does not please me. Mas se qualquer pessoa quebrar um desses mandamentos, você não vai me agradar. I don't know about you, but when I read the 10 Commandments,
Eu não sei como é que isso você lida com isso, mas quando eu leio I, os 10 I got mandamentos, depressed at the first one eu já fico deprimido no primeiro. because I started flunking the test at number 1. Porque eu já começo não passo no exame e logo na primeira questão eu já sou reprovado. And if we go through those, E se a gente então percorre os 10 every mandamentos, last one of us have broken them. cada um de nós já quebrou todos eles. Some of them broken many of them. Algumas vezes, alguns deles a gente já quebrou muitas vezes. And so with the law Então, com a lei, came a reminder of our inability to please God. vem então para nós a consciência que nós não somos incapazes de agradar a Deus. The law reminded us how far we are from pleasing God. O que a lei fez é nos dizer que nós estamos muito longe de poder agradar a Deus. And the law did not give us the ability to please God. E a lei não nos conferiu a capacidade de agradar a Deus. Indeed, the law reminded us how sinful we were. De fato, o que a lei fez é nos lembrar de que nós somos muito pecadores. Don't desire what someone else has. Não desejo o que o outro possui. The moment we're greedy, the moment we covet someone else's things, No momento em que a gente tem o desejo, que a gente fica com inveja, We're cobiçando reminded. algo de alguém, nós somos lembrados. how far we are from God. Quão longe nós estamos de Deus. The moment we have a lustful thought, No momento em que nós temos um pensamento the impuro. moment we tell a lie, no matter what it is, No momento em que nós falamos uma mentira, não importa que tipo de mentira. we are reminded how far we are from God. Nós nos lembramos naquela hora de quão The longe moment that nós we estamos put de Deus. anything before Him, Qualquer coisa que nós colocamos entre Ele e nós. it's a reminder that we're fallen. Nós somos lembrados naquele momento que nós somos caídos. It reminds us of our flesh. E ela nos lembra da nossa carne. And we needed something E nós precisávamos de that algo would free us from this. que nos libertasse disso. Humanity needed something A humanidade precisava de that algo would change our hopelessness. que pudesse mudar essa falta de esperança. And for year after year and century after century, E ano após ano, século após século, man had been doing all he could to try to please God. pessoas, todas as gerações, têm feito tudo que podem para agradar a Deus. The Bible says, without the shedding of blood, Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, there's no forgiveness of sin. não há remissão de pecado. And so in the Old Testament, Então, no Antigo Testamento, they would take goats and calves and doves, eles pegavam então bodes e ovelhas e pombas, place them on altars and sacrifice them. colocavam esses animais sobre o altar e os sacrificavam. And as the blood was spilled, E na medida em que o sangue era derramado, that would cover the sins of man. aquele sacrifício cobria os pecados daquele que ofertava o sacrifício. I had a chance to Skype my wife on the internet, to talk with her on the internet yesterday for the first time. Ontem eu consegui, finalmente, To pela see primeira her. vez, ter uma conversa por vídeo, I miss my wife. pelo Skype com a minha esposa. Eu tenho muita saudade dela. I've been married 27 years, Sou casado há 27 anos and my wife and I are very different. e eu e minha esposa somos muito diferentes. If she were with me, Se ela estivesse comigo, my hotel rooms would have looked a lot different than they looked while I was o on. meu quarto de hotel teria uma outra aparência, completamente diferente. Because I do what most men do. Porque eu faço o que a maioria dos homens fazem. I don't make up my bed. Eu não arrumo a minha cama. I might have some chips in the bed, some potato chips. Eu tenho lá batata I might frita have na some cama, cookies. talvez um I might have a cookie, shoe. talvez um sapato. And what I do when it's time to leave is I take the comforter E na hora de sair, eu estou saindo do quarto, eu pego o edredom and I cover the bed. e eu cubro a cama. So anyone that comes in Então, todo mundo que entrar no quarto will think that everything underneath is in order. vai olhar para aquele edredom e imaginar que está tudo em ordem. But if they pull back the cover, Mas se eles puxarem a they'll coberta, see that nothing is in order. vão ver que não tem nada em ordem. Well, in the Old Testament, No Antigo Testamento, the blood of goats and calves and sheep o sangue de bodes, de ovelhas, the blood of doves
O sangue de pombas it simply covered our sin. estava simplesmente cobrindo o It nosso could not pecado. remove our sin. Mas não eram capazes de remover It o could nosso only pecado. cover it. Podia simplesmente cobrir. Our sin was still there. Nosso pecado permanecia The lá. shame was still there. A vergonha estava lá. The stain of sin was still there. A mancha do pecado estava lá. But let's turn our attention to the New Testament. Mas agora voltamos para o Novo Testamento. John sees Jesus coming. João vê Jesus chegando. And let's look at what it says in the text. E olha o que diz o texto. I love this particular scripture. Eu gosto muito dessa It says in verse escritura. 29, Versículo 29. the next day John saw Jesus coming toward him No dia seguinte, João viu Jesus. And capítulo said, 1, "Look." 29, e disse, vinha à The- sua direção e disse, este é o Cordeiro. the Lamb of God who takes away the sin of the world. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. When Jesus comes, Quando Jesus vem, he's not an animal não é um animal, because an animal's blood cannot wash my sin away. porque o sangue do animal não pode lavar o meu But pecado. Jesus, born in a manger, Mas Jesus, o nascido numa born of a manjedoura, virgin, nascido de uma virgem, completely God é sempre totalmente and Deus completely man. e totalmente homem. When he shed his blood, Quando ele derramou seu his pecado, blood has power o seu sangue tem to poder, not cover sin, não apenas para cobrir o but to pecado, wash our sin away. mas para lavar o nosso There's a pecado. song that says, Há um cântico que diz, what shall wash away my sin? o que vai lavar o meu pecado? And what can make me whole within? Quem é que pode me tornar uma pessoa inteira? Nothing but the blood of Jesus. Nada a não ser o sangue de Jesus. This is why we have communion. É por isso que nós estamos tomando comunhão. Because it reminds us Porque a mesa de Jesus that the nos Lamb lembra of God que o Cordeiro de Deus, who shed his blood que derramou seu sangue, has not just covered your sin, não apenas cobriu o seu but pecado, washed your sin away. mas lavou o seu It pecado. no longer remains. O sangue, o pecado We não are está no mais longer lá. guilty. Nós não temos mais We are culpa, no longer ashamed, não mais vergonha. but we are forgiven. Nós somos perdoados. Is there anybody here Há alguém aqui that is grateful that you're forgiven? que está grato Well, por estar can we give perdoado? God praise? Então, glorifique a We Deus. are forgiven. Nós somos perdoados. You're forgiven. Você está No perdoado. matter what you've done, Não importa o que você tenha feito. no matter how bad your life has been, Não importa quão ruim Because a sua vida of tem Christ. sido. Por causa de Cristo. our sins are washed away. Nossos pecados são lavados. He says, behold, the Lamb of God comes. He washes away. He takes away the sin of the world. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Then he says in the next verse, verse 30, Versículo 30 ele continua. this is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me. Este é aquele de quem eu falei, que depois de mim vem um homem que está acima de mim, Because he was before me. porque ele já existia antes de mim. He says, even though he's coming on the scene after I came, Ele está dizendo, apesar do fato dele estar aparecendo em cena depois de mim, John said, before John was, Jesus is. mas João está dizendo, mas muito antes de mim, ele já existia. Verse 31 says, I myself did not know him, Versículo 31 ele continua, eu não o conhecia, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. mas a razão pela qual eu vim batizando com água foi para que ele fosse revelado a Israel. Baptism was a practice that the Jewish people instituted. Batismo foi uma prática instituída pelo povo judeu. It reminded them of the flood. Lembrava o povo do dilúvio. It reminded them of the judgment that came upon the earth. Lembrava o povo do julgamento de Deus sobre a terra. And every time they were E baptized, todas as vezes em que eles eram batizados, it reminded them of the judgment of God, eles eram lembrados do julgamento de but Deus, also of the redemption of God. mas também da redenção de Deus. And so God revealed Christ Então Deus revelou Cristo to Israel para Israel in this amazing picture of baptism. nessa imagem extraordinária do batismo. And look what it says in verse 32. E versículo 32. Then John gave this testimony. Então João deu esse testemunho. I saw the Spirit come down from heaven as a dove, Eu vi o Espírito descer do céu
como pomba and remain on him. e permanecer sobre ele. What does this mean? O que significa isso? In the Old Testament, the dove was sent out of the ark. Lá no Antigo Testamento, a pomba foi enviada da arca. And the dove found a nesting or resting place. E a pomba finalmente encontrou um lugar para fazer ninho, para descansar. And when it did not come back and remain where it was, E quando a pomba não retornou para a arca, ou seja, ficou lá, it was a sign that the judgment had ended. foi um sinal de que o julgamento havia terminado. The waters have receded. As águas abaixaram, Life can begin again. a vida pode recomeçar. And now when Jesus comes to the water, E agora, quando Jesus sai da água, the Bible tells us in the Gospel of Matthew a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, that the heavens open que os céus se abriram and a dove descends upon him. e uma pomba desceu sobre ele. And a voice comes from heaven saying, E uma voz veio do céu dizendo: "Behold my son in whom I am well pleased." Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. And in that moment, E naquele momento, when the Holy Spirit descends upon him, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, we have a snapshot of the Trinity. nós temos aí um vislumbre da Trindade. God the Son is in the water. O Filho, Deus o Filho está na água. God the Father is speaking from heaven. O Deus o Pai está falando do céu. And the Spirit in the form of a dove is descending upon him. E o Espírito, na forma de uma pomba, está descendo sobre ele. Pastor, why a dove? Por que uma pomba? Because the dove symbolizes that the judgment has ended. Porque a pomba significa que o The julgamento dove acabou. symbolizes that peace has come. A pomba significa que a paz chegou. And I want to share with every one of us in this room, E eu gostaria de compartilhar com cada um que está aqui hoje. if you have Christ, Se você tem Cristo, you have the Holy Spirit. você tem o Espírito Santo. Now let me say this to you. Deixe-me dizer. In the United States, we have a meal called a combo meal. Nos Estados Unidos, a gente tem uma refeição que a gente chama um combo. When you go to McDonald's, Quando você vai no you McDonald's go to Burger King, ou Burger King, you end up getting a sandwich, e você compra então um get sanduíche, some fries, a batata and you get a drink. e uma bebida. Pay one price, Você paga um valor, but you get three things. mas você ganha 3 coisas. You don't end up getting just the burger and then the fries and not the drink. Não, no combo você não simplesmente tem o sanduíche, as batatas e não a bebida. Because once I pay for the combo, I want the whole thing. Porque no momento em que eu paguei pelo combo, eu quero as 3 coisas. The Bible says in the book of Colossians A Bíblia diz no livro de Colossenses that in Christ que em Cristo is the fullness of the Godhead. habita a plenitude da That divindade. means when you get Jesus, Isso significa que quando você you don't get Jesus and God and get the Holy Spirit later. quando você recebe Jesus, você não recebe Jesus That's like e it- Deus e o that's- Espírito Santo mais tarde. That's like getting the burger and the fries and not the drink. É a mesma coisa que você comer o sanduíche, a batata when e you o have refrigerante Jesus, ficar. Quando a gente tem Jesus, You've got God the Father, você recebe o God Pai, the Son, o Filho and God the Holy e Spirit. Deus do Espírito Santo. He lives in you. Ele habita em He você. dwells in you. Ele está lá. He is God with Ele us. é Deus conosco. Indeed, Emmanuel has come. Sim, Emanuel veio. And what does that mean? E o que significa isso? It means you're no longer under judgment. Significa que você não está It mais means the debaixo devil de can no julgamento. longer condemn you. Ele não vai mais condenar você. That's why Paul said, E é por isso que Paulo diz, there is therefore é por isso, portanto, now no condemnation não há to condenação those who are in para Christ Jesus. aqueles que estão em Cristo I don't Jesus. know what you've been through. Eu não sei o que você I don't know what the atravessou. devil has told Eu you. não sei o que o diabo tem falado But a if você. we are in Christ, Mas se você está em Cristo, we are a new creation. nós somos nova criação. Just like the dove Assim como a pomba. reminded us that the judgment ended Nos lembrou que o and julgamento that there is a acabou. new beginning. E um novo começo. If the Holy Spirit, Se o Espírito Santo, and He is Ele inside of you, se Ele está em dentro you de você, have a new beginning. vocês têm um novo We começo. get to start all over again. Você pode começar de novo. Old things have passed away, Tudo já and passou. behold, all things are new. E de repente todas as I'm coisas são getting ready to novas. take my seat.
Ah, alguém tirou os meus But pecados. before I sit down, Mas antes de eu me some sentar, of y'all are looking at me like I'm crazy. alguém está olhando para mim, esse cara tá doido. Why is he so excited? Por que, que ele está tão Why is he entusiasmado? moving around so Por que, que ele much? está pulando de um lugar It para o doesn't outro? take all of that. Não precisa tudo isso. Really? É verdade. I've seen you at the game football game. Eu já vi vocês num jogo de futebol. I've seen you at Carnival. Eu já vi. No carnaval. I've seen you screaming for the football team. Eu já vi você gritando pelo seu time. Yes! When? And that football team E aquele time de futebol has never washed your sins away. nunca lavou seus That pecados. football team has never paid your bills. That football team has never healed your body. Aquele time de futebol nunca curou a sua alma, curou o seu corpo. But when I think about Jesus Mas quando eu penso em Jesus and all he's done for me, e tudo que ele fez when por I mim, think about the Holy Spirit quando eu penso no Espírito giving Santo, me a new beginning, que me deu um novo giving começo, you a new beginning, deu um novo começo my pra você. soul rejoices. A minha alma se And I'm not exulta. going to let any football team E eu não vou deixar nenhum time de make more futebol noise than me. faça um barulho. And I'm not going to let the carnival Eu não vou deixar que o carnaval be more excited than me. me deixe mais entusiasmado do que o Espírito So for Santo. the next 60 seconds, Então, nos próximos 60 it's segundos, time to get out of your comfort zone. está na hora de você sair da zona de conforto. Oh, Pastor, are you asking me to move? Ô pastor, você está pedindo para eu me Are you mexer? asking me to get loud? O senhor está pedindo para eu fazer barulho? Are you requiring me to do something that's a bit uncomfortable? O senhor está pedindo que eu faça algo Yes! desconfortável? I'm asking you Sim! to do what the Bible says. Estou pedindo que você faça Let the redeemed of the Lord say so. o que a Bíblia diz, que os remidos do Senhor Is there o anybody here digam. grateful Há alguém aqui that the Holy Spirit is your dove? grato pelo Espírito Santo And as it ser a rests sua on pomba? Christ, as it rests on Christ, it rests on you. Assim como ele veio, pousou em Cristo, ele pousou em It você. means the judgment is over. Significa que o juízo You are acabou. forgiven. Você está perdoado. You are loved by God, Você é amado por Deus. and it's time to begin again. E é hora de começar de novo. So if you don't mind, stand on your feet. Então, se você não se importe, fique de pé. Come on, band. Banda. Yeah, come on, band. Y'all might need some help. Get Nós on the vamos- guitar, get on the drum. Vamos lá. Cada no seu lugar. And I'll give you a little warning. E eu estou dando uma We're going to advertência count to aqui. 3. Nós vamos contar até Because some of 3. y'all need to kind of, Alguns de vocês têm que ser kind preparados. of get it ready. So when I count to 3, Quando eu contar até 3, I want the band to give me a praise. eu quero que a banda me dê um The Bible louvor. says praise him with the timbrel, and the dance. Louva-o com tamborim Let e dança. everything that has breath Tudo aquilo que tem fôlego, praise the Lord. louve ao Senhor. Now, if you don't know how to breathe, Se você sabe if you're respirar, not breathing, se você não estiver you respirando, don't have to do it. então não precisa fazer nada. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, let everything tudo que that has breath respira, praise the Lord. louve ao You Senhor. may not praise him like me, Talvez você não louve but o Senhor praise do him meu in your own jeito, way. mas louve-o do seu Think jeito. about how good he's been to you. Mostre como ele tem Think sido of bom how a he's você. forgiven you, Como ele já te perdoou. how he has protected your family, Como ele tem protegido a sua how he has família. watched over your life, Como ele tem cuidado da sua how he vida. has provided for you. Como ele tem provido por você. And let's give him a praise E vamos então like adorá-lo. heaven has never heard. Como o céu jamais ouviu. Are you ready? Vocês estão prontos? Ask the person next to you, are you ready? Pergunta para a Are you pessoa ready? do lado, está pronto? When I count to 3, Quando eu contar até 3, let's give him a praise vamos louvá-lo. because the dove Porque a pomba has landed desceu and we are forgiven e nós somos and the perdoados. judgment is over E o julgamento and we acabou. start again. E começamos de novo. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Let's give him praise. Vamos louvá-lo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! 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 About another 30. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Let's pray together. Vamos orar. Father, we love you. Pai, nós o amamos. And this is not an empty praise. E esse não é um louvor vazio. This is a praise filled with understanding. É um louvor cheio de entendimento. We deserve judgment. Nós merecemos juízo. And God, E Deus, you destroyed the earth. o Senhor destruiu a terra. Children and women Crianças, mulheres were destroyed because of sin. foram destruídos por causa do pecado. And God, we deserve to be destroyed. E Deus, nós merecemos ser destruídos. But on this first Sunday, Mas nesse primeiro domingo, as we remember your death, burial, and resurrection, quando nós nos lembramos da sua morte, thank you for the sepultamento e dove. Thank you ressurreição. for the dove. Obrigado pela pomba. Holy Spirit, Obrigado, Espírito Santo, thank you for living on the inside of us. por estar vivendo dentro de Holy nós. Spirit, Espírito Santo, thank you for giving us the ability to please God. obrigado por dar-nos a habilidade de agradar a Deus. Because it's not by our might, Porque não é pela nossa it's força, not by our não power, é pelo nosso poder, but it is by your Spirit, mas pelo teu Espírito, says the Lord. diz o Senhor. In Jesus' name we pray. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. Can we give Amen. God one more hand of praise? Vamos novamente?